E a palavra de hoje está escrita em Ezequiel 35. E já começa assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. E diz-lhe assim: Diz o Senhor Jeová: Eis que estou contra ti, monte Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei maior desolação. As tuas cidades farei desertas, e será desolado. Então saberás que eu sou o Senhor. Versículo 4 de Ezequiel 35. Então, aqui no capítulo 35 de Ezequiel, o profeta fala sobre a queda do monte Seir, que era habitada pelo povo de Edom. Como julgamento pela sua constante hostilidade e inimizade contra Israel, ele descreve a queda do monte Seir como uma retribuição das suas ações malévolas. Aqui ele prevê a destruição da queda de Edom e a humilhação do seu país. Esse capítulo mostra a importância da missão profética de Ezequiel e a importância de falar a verdade. Falar a verdade sobre a condição daquele povo de Edom que seria destruído. Mesmo que eles não ouçam, Ezequiel era chamado a ser firme e forte na face da adversidade. Ezequiel tinha que falar a verdade, mesmo sofrendo rejeição, perseguição, ele era chamado a falar a verdade. Esse capítulo também nos mostra a importância da humildade, da justiça e a necessidade de não se orgulhar, da hostilidade, da inimizade e evitar punição. Então, aqui, eles se alegravam, como se diz aí, né, na desgraça do outro. Então, eles serão punidos porque estavam se alegrando em toda a desgraça que estava acontecendo. Enquanto o Senhor estava punindo a Israel, eles estavam rindo por trás, se alegrando. Versículo 5. Porquanto guardaste inimizades perpétua e espalhaste os filhos de Israel pelo poder da espada, no tempo da sua calamidade e no tempo da sua iniquidade final. Aqui no versículo 5 ele destaca ali uma inimizade, né, que vinha desde o tempo de Jacó e Esaú. Ele indica que a rivalidade entre Israel e Edom é histórica, era histórica. Era profunda, com raízes nos seus ancestrais. Essas rivalidades que estavam acontecendo não eram um mero conflito ocasional, e sim um estado de hostilidade duradouro entre os dois povos. Porque eles falam a rivalidade entre Esaú e Jacó, porque aqui nós já conhecemos, né? Mais pra frente ele vai falar sobre a história de Esaú e Jacó, né? Que ali houve o quê? Houve inveja, né? Houve o engano na história dos dois, de Esaú e de Jacó. Por isso que ele está citando. Versículo 6. Por isso vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não odiaste o sangue. O sangue te perseguirá. Aqui no versículo 6, o Senhor está declarando que Edom não ficará entre os povos. Os povos que serão restaurados, mas que ela será punida pelo seu ódio. E a alegria que eles sentiram ao ver Israel sofrer. Edom era um reino que se localizava, né, ali na região de Judá. Ele se localizava ao sul de Judá. Eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó.
com quem tinha uma relação de ódio e inveja. Então Edom se alegrou ao ver Israel sendo subjugado e sofrendo. Eles contribuíram para a destruição de Israel e não se arrependeu. Não se arrependeu da participação na destruição de Israel. Então Edom demonstrou crueldade, injustiça a Israel. E aqui o texto nos revela que a atitude de Edom é uma oposição direta ao futuro livramento que o Senhor estava lhe dando e à restauração de Israel. Você viu que nos capítulos anteriores nós falamos de restauração, de sentinela que o Senhor estava colocando para restaurar, que o Senhor não iria se aquietar enquanto restaurasse a Israel. E hoje já está falando da oposição, do julgamento, né? Que essas pessoas que fizeram isso, que se alegraram, não vai ficar impune. Então aqueles se oporam ao livramento, à restauração de Israel, o livramento que o Senhor tinha, eles se oporam, se levantaram contra. E Edom será punida pela sua crueldade e inveja por Israel. Versículo 7. E farei do monte Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passar, e o que por ele voltar. Agora vamos ler o 8, o 9 e o 10. Aí eu volto explicando, porque é o mesmo sentido. Versículo 8. Encherei os seus montes dos seus mortos, nos teus outeiros, nos teus vales, em todos os teus rios. Cairão os mortos à espada. Versículo 9. Em desolação perpétua te porei, e as suas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 10. Porquanto dissestes as duas nações, e as duas terras serão minhas, e as possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Versículo 8, ele reafirma ali que o monte Seir será castigado. O 7 também é a mesma coisa, ele afirmando que o monte Seir será castigado, o 7 e o 8. O 9 também, ele repetiu ali novamente a promessa de destruição e desolação, enfatizando ali a autoridade e o poder do Senhor. Versículo 10, ele explica a razão do castigo. Edom se alegrou com a desgraça de Israel e profanou os limites. Então aqui Edom era uma cidade vizinha que foi acusada de se beneficiar da situação de Israel durante o exílio babilônico. Eles se alegravam com a desgraça de Israel e contribuiu para a sua destruição. Deus promete revogar sua alegria e castigá-los. Castigá-los por sua crueldade e egoísmo. Então aqui, nesse versículo 10, ele nos deixa uma lição em relação a amar ao próximo e não se alegrar com a desgraça alheia. E aqui nós também vemos a retribuição de Deus pelas ações injustas. Deus não deixa impune aqueles que se alegram com o sofrimento. Aqueles que se alegram com o sofrimento dos outros. A sua justiça será evidente no julgamento. Versículo 11. Portanto vivo eu, diz o Senhor Jeová, que procederei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, de que usastes no teu ódio contra eles, e me farei conhecer entre eles quando eu te julgar. Então aqui Deus anuncia que toda a terra se alegrará, incluindo Edom,
com a desolação que ele irá causar. Versículo 12: E saberás que eu, Senhor, ouvi todas as suas blasfêmias que proferistes contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados. A nós somos entregues por pastos. Aqui no 12 ele fala que Edom se alegrou quando ele fez a casa de Judá por susto. Quando ele fez a casa de Judá um deserto, Edom se alegrou. E Deus, em resposta, se alegrará em destruir todas as cidades de Edom. Versículo 13. Assim vos engrandeceste contra mim com as vossas bocas e multiplicaste as vossas palavras. Contra mim eu ouvi. Então aqui no 13, o Senhor, ele promete que todos os seus filhos de Judá e Israel serão restaurados. E Edom, por ter agido contra ele, não vai escapar do julgamento divino. Versículo 14. Versículo 14. Assim, quando toda a terra se alegrar, eu te porei em assolação. Ele está afirmando que eles se alegraram e desprezaram a Deus, e por isso será punido. O Senhor reafirma várias vezes essa passagem nos versículos. Agora vamos para o versículo 15. Assim como te alegraste da herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti, assolado serás. O monte Seir e todo Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Então, aqui no versículo 15, ele está dizendo que Edom não se levantará mais, jamais. Eu farei com que Edom se depere do seu povo. A punição será tão grande que jamais se lembrarão de mim, diz o Senhor. Aqui o Senhor promete a desolação de Edom e o esquecimento do seu povo, mostrando a justiça divina sobre aquele que se opõe ao seu povo e à sua lei e à sua soberania. E diga amém, graças a Deus. Então nós vimos aqui, né, o castigo de Edom. Então nessa noite eu quero que tiramos um minutinho para refletir sobre a soberania de Deus, do Senhor. Muitas das vezes, quando nós vemos pessoas sofrendo, e muitas pessoas falam assim: você está sofrendo, né? Aí acha bom, dá gargalhada, ri, aumenta os fardos. Mas aqui, ó, o Senhor está falando na palavra: aqueles que ri do Senhor serão punidos, não ficarão impunes. O Senhor está vendo tudo. Ele viu quando blasfemaram, quando acharam legal o sofrimento, quando o povo estava sendo julgado. Então, vamos ser pessoas diferentes. Essa mensagem nos convida para amar o próximo. Mesmo que a gente não esteja gostando, também não trate mal, não aumente os fardos, não se alegre com a desgraça alheia. E é essa reflexão que eu quero deixar essa noite para todos nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós entramos agora na Tua presença, Senhor, te pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Nessa noite, Pai, nós te pedimos um coração, Senhor, um coração segundo o Teu, Pai, um coração que pense, Pai, oh, Pai, em fazer o bem, Senhor, um coração parecido com o de Jesus, Pai. Oh, Santo Deus, nos ajuda, Pai, a fazer o bem. Pobre e miserável homem que somos, Pai. Sabemos que somos pecadores, Senhor. Oh, Pai, dá-nos o arrependimento, Pai. Dá-nos o direito de nos arrepender, Senhor, das nossas ações, Pai. Sabemos que somos pequenos, sem Ti não somos nada, Papai. Nos ajuda, Senhor, nessa missão, Pai.
Ó, Pai eterno, Pai amado, na missão, Pai, de mesmo quando a circunstância estiver difícil, Pai, não nos alegrarmos, Senhor. Ó, Pai eterno, Pai amado, dá-nos espírito de misericórdia, Senhor. Coloca dentro de nós, Senhor, misericórdia, Senhor. Ó, Santo Deus, segundo o teu coração, Pai, segundo a tua vontade, segundo os teus anseios, Senhor. Nos ajuda, Pai, a vencer, Pai, as nossas fraquezas, Senhor, o ódio, a incredulidade, Senhor, do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós te pedimos, Pai, te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Fique com Deus. E amanhã nós voltamos para mais uma leitura da palavra do Senhor. Amém.